Fala aí, pessoal. Aqui é o Fantasma. Vamos para mais um vídeo aí. O quinto vídeo do canal, né? Quem ainda não viu a introdução ao canal, dá uma passada lá no vídeo, no primeiro vídeo do canal, para conhecer um pouco e esperar um pouco o que vai ser o canal aí durante os anos. E é isso aí. Como tá o título aí, a importância dos hobbies na vida do homem. Vamos começar aí, primeiro tópico. Parece besteira, mas não é. Muita gente, né? Principalmente a própria rapaziada aí, não leva muito a sério os hobbies, né, cara? A importância deles na sua vida. Os hobbies na vida do homem, eles são extremamente importantes. Por quê? Né? Vamos começar pelos porquês. Porque é onde você consegue encontrar sua paz, é onde você consegue encontrar a si mesmo, muitas das vezes. Se você estiver passando por um episódio de depressão, um episódio de alguma crise na sua vida, seja financeira, seja familiar, não sei, depende muito do que para você pesa aí como crise, você não precisar vender nenhum item para praticar seu hobby é o melhor caminho para poder as coisas ficarem boas para você, melhorar o seu psicológico, você conseguir enxergar as coisas com mais clareza. E eu noto que tem muito homem aí que negligencia isso de uma forma que eu acho muito triste. Todos nós temos aí nossas vocações, nossas tendências, falando aqui do sentido positivo, né? Não as tendências ruins que todo ser humano tem, mas as tendências positivas, ou dons, ou vocações. E, infelizmente, a maioria das vezes essas vocações, essas tendências não viram nosso trabalho, né? Infelizmente, eles não viram, eles se tornam uma coisa que nos alivia do trabalho que, de fato, rende nosso sustento. E eu deixo aqui a reflexão que para todos pensarem um pouco nisso, né? Pensarem um pouco nessa questão de ter hobbies, fazer aquilo que você realmente gosta, aquilo que realmente desperta em você aquela energia, aquela força para poder você continuar se animando, continuar investindo em você, entendeu? O segundo tópico, né, encerrando aí o primeiro, né, parece besteira, mas não é. Acabei de explicar o porquê. Né? Então, de besteira não tem nada, tá, pessoal? O hobby ele é extremamente importante para a sua formação de identidade. Finalizando aqui esse tópico aí do parece besteira, mas não é. Limpeza mental. Né? Vamos agora para o tópico da limpeza mental. Todo hobby que você faz, que você de fato se engaja nele, você entra naquele lifestyle, naquele jeito, naquele mundo, sabe? Naquele universo, né? Naquele jeito de fazer as coisas, de fazer o hobby, de você aprender, de você poder estar ali aprendendo a fazer, a criar, a se envolver, entendeu? A vestir realmente a camiseta, a andar com o negócio já demonstrando o seu estilo de vida. Quando você está lá realmente dentro daquela atividade, você limpa sua mente de várias coisas, né? As preocupações praticamente desaparecem, a sua mente ela fica mais leve, você descansa, você deixa os problemas para depois, para serem resolvidos. Aqueles problemas, né, que são possíveis de serem resolvidos, depois você deixa para depois. O peso dos problemas que você resolveu, você consegue eliminar. Então, a limpeza mental que esses hobbies que vocês venham escolher trazem para sua vida são extremamente importantes, tá, pessoal? Não ignore isso. A limpeza mental, ela te livra de vários problemas psicológicos aí, como crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Principalmente a depressão, tá, pessoal? A depressão, ela pega muito quando você está com a mente muito carregada e aquela sujeira mental, aqueles pensamentos intrusivos, aquilo tende a piorar muito a sua atitude em relação à sua vida. E o hobby ele serve para isso, tá? Para gerar essa limpeza mental também. Então, aí encerrando aí o tópico de limpeza mental, vamos para o próximo. Mundo particular. Criação do próprio sistema. Cara, crie o seu mundo particular, crie o seu próprio sistema. Seja sistemático. Tenha a sua forma particular de vida. Não entre nesse mundo que temos ali. Esse mundo que temos ali é um mundo de autodestruição. É um mundo que ele está fadado a te destruir. Mas também recomendo você não se cegar por esse mundo e não deixar de lutar pelo que é certo dentro desse outro mundo fora do seu. Porque de qualquer forma, esse mundo externo que eu estou falando aqui para você não entrar, mas ao mesmo tempo não sair dele, é quase que um conflito. É um conflito. Esse mundo externo ao seu, ele vai influenciar no seu mundo interno, no seu mundo particular, no seu sistema. Querendo ou não, a gente está aqui permanentemente interligado com esse mundo externo. Principalmente a questão política, que eu vou citar aqui mais pra frente no canal, mas eu não vou entrar nesse vídeo agora. Então,
Crie sim o seu mundo particular, crie sim o seu próprio sistema, proteja todo o seu mundo particular, o seu sistema, mas não fique alheio e alienado totalmente ao externo. Um dos maiores erros que eu noto em muitos caras aí que eu observo, que chegaram nesse patamar de criação de seu próprio sistema, seu mundo particular, o financeiro dele começou a andar e tal, é ele se fechar ali e ele esquecer o que tem à volta dele. Isso é uma coisa totalmente errada, porque o ambiente externo ele sempre vai estar presente, tá, pessoal? E esse mundo particular que eu estou falando para vocês criarem, para vocês, eu crio para mim, você criar um sistema, ele é uma coisa nossa, é do indivíduo, é do individual. Então, a partir do momento que esse individual também está vulnerável às condições externas, cara, não ignore, só um aviso. Então, encerrando esse tópico aí, acredito que o vídeo já está ficando bem fluido, porque não tem muito o que dizer, tá, galera? Que eu estou sendo bem direto, porque é um assunto extremamente direto, tá? Procure hobbies, tá, pessoal? Procure. Desvio de problemas é o próximo tópico. Esse daqui, ele conversa com todos. Aí, os tópicos anteriores, é extremamente necessário que você desvie os problemas que podem ser desviados, tá, pessoal? Se você tem um problema financeiro e você consegue contornar, contorne. Se você tem um problema familiar e você consegue contornar, contorne. Contorne, desvie, enfim. É extremamente necessário que você tenha que desviar de alguns problemas para você manter a limpeza mental, tá? Que a gente já falou aqui no vídeo. Mantenha a sua limpeza mental, mantenha os problemas sob controle ou desvie deles, se for o caso. O próximo tópico antidepressão. Também falei nos tópicos anteriores. Todo hobby ele tem que ter uma função antidepressiva. Ele tem que ter essa função. Até mesmo para você conseguir ficar livre de medicamento que tem efeito colateral. O hobby ele não tem efeito colateral nenhum. No máximo, se for um hobby que você ao ar livre, né, você vai ter que tomar cuidado para não se machucar e fazer as coisas com segurança, com equipamento de segurança. Você vai ter que investir um dinheiro e tal, para você se manter seguro e fazer aquilo de forma segura, se possível, passar um ar de profissionalismo, entre aspas, né, porque você não está trabalhando, você está se divertindo. Então, todo hobby ele tem que ser antidepressivo. Ele tem que te tirar da depressão ou ele evitar de você cair na depressão. Eu não estou citando nenhum hobby aqui, em específico, tá, pessoal? Porque tem muitos. Eu tenho os meus e até eu procuro não falar muito deles aqui, porque pode ser que me identifique, né, de alguma forma, porque é uma parada meio nichada. Então, eu prefiro não falar deles aqui de forma tão direta. Então, o seu hobby tem que ser o seu antidepressivo. Próximo tópico. Possível fonte de renda e criação de novos mercados. Aqui eu vou entrar um pouco na história. O que acontece? Todo hobby ele começou com uma brincadeira masculina. A maioria dos hobbies que conhecemos hoje, eles são de origem masculina. Tá? Então por isso que esse vídeo aqui ele tem essa importância de focar no homem. O homem é a força motriz de praticamente tudo. Se você é mulher e está vendo esse vídeo e está se sentindo incomodada com esse discurso, desculpa, é a realidade. Eu aqui nesse canal eu não vou deixar de falar a realidade para poder amaciar o ouvido de ninguém, tá bom? Então é isso. Voltando aqui, todo hobby ele nasceu ou esporte, ou segmento, a maioria deles nasceram, cara, com uma necessidade do homem, que o homem se diverte com quase qualquer coisa. Nós, homens, temos essa natureza de tornar muitas coisas chatas e divertidas. Tá? Isso já é de nós, já é uma coisa que nós fazemos naturalmente. Então, o que acontece? É necessário que, se necessário, não diria necessário, mas se for necessário, e você puder conseguir fazer um dinheiro com seu hobby, faça. Seja abrindo um canal no YouTube gravando os seus momentos de lazer para poder gerar aquela reunião da comunidade, a galera ver como é que você está fazendo. Seja você falando de equipamento, falando de como economizar, porque é extremamente importante. Eu vou estar falando disso um pouco mais para frente, sobre economia. Eu acho extremamente interessante estar citando no canal e passando essas informações, porque eu acho que as pessoas hoje em dia, por mais que exista conteúdo falando sobre economia, as pessoas ainda não conseguem economizar como se deveria. E a criação de novos mercados vem justamente, galera, da nossa força de criatividade que todo homem tem. Uns menos, outros mais, mas a maioria é outros mais. Mas a maioria de nós, homens, temos essa vocação da criação, da invenção. Somos inventores por natureza. Então, o que acontece? Eu noto assim, que se não fosse a gente, pessoal, se não fosse a gente, vou falar a verdade aqui, tá? Eu tô tentando segurar um pouco aqui, porque a gente sabe como é que funciona hoje em dia, né? A liberdade de expressão está extremamente prejudicada. Eu vou estar falando isso também nos próximos vídeos. O que acontece?
Hoje em dia, se você for olhar com cautela, com carinho, com respeito, o homem que ele é um cara honesto mentalmente, não um cara que não está tomado pela ideologia ginocêntrica, ele não está tomado aí pelas narrativas, ele vai notar que sem ele, 99% dos hobbies, esportes e todos os lifestyles não existiriam. Isso inclui desde dos eletrônicos, videogames, aos ao ar livres principalmente. Não tem como nada de existir sem nós. Nós, homens, é que fizemos tudo isso aqui fluir, tudo isso aqui ser o que é hoje. Então, pare e pense, pessoal. O seu hobby depende de você. Ele existir para você se sentir bem e você existir como homem, é necessário que você busque esse caminho, né? Busque o seu caminho. Aqueles outros estão seguindo a trilha deles, siga a sua. Inventa a sua. E é aqui onde começa a nascer os novos mercados. Se você for possível, você cria um novo mercado. Entendeu? É extremamente importante que seja pioneiro de algo, se for possível. Entendeu? Foi essa mentalidade que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, que criou tudo que conhecemos hoje, né? Tudo que entendemos hoje como esporte, desenvolvimento, crescimento, que gerou empregos, que gerou desenvolvimento, pessoal, tudo foi dessa a iniciativa de você ter uma brincadeira em mãos, você ter algo que tem um alto potencial de se desenvolver e você acreditar naquilo ali. Então, faz parte de você acreditar nisso. Eu acredito muito nas minhas coisas, por mais que às vezes eu me sinta desanimado, cansado. A gente vive num país horrível, né, galera? País terrível, tenebroso, economicamente falando, uma moeda que não vale porcaria nenhuma praticamente. Você tem que trabalhar 5 vezes mais que um americano trabalha para poder ter a mesma coisa que você, até mais, entendeu? E você trabalha muito mais e tendo muito menos, né? Então, é isso, tá, pessoal? Eu vou deixar a visão para você. Tenha hobbies, esse foi o último tópico. Tenha hobbies. Se possível, faça dinheiro com eles, se desenvolva através deles, entendeu? Se possível, larga seu emprego e vai para cima do seu sonho. Se você já tiver um dinheiro legal guardado, você consegue viver até tudo dar certo. Faça isso, não tenha medo. Lógico, com consciência, não se planeje. Cara, não ignore a importância dos hobbies na vida de um homem. Não ignore, é extremamente importante. Porque experiência própria. Eu tô há 5 anos sem estar no meu hobby, não vou citar aqui mais uma vez, mas eu tô há 5 anos sem estar no meu hobby, cara, assim, até minha saúde deu uma declinada. Pretendo voltar, mas por motivos financeiros eu tô aos poucos me organizando para fazer essa volta. Vou tentar fazer renda com ele também, então tudo que eu tô passando aqui, pessoal, eu vou tentar fazer ou eu tô fazendo. Então é isso. A importância dos hobbies na vida do homem tá aí. Não desacredite, não subestime, busque desenvolver essa força criadora que a gente tem dentro da gente e vamos colocar isso daí para poder trabalhar a nosso favor e a gente ter uma vida com mais qualidade. E é isso aí, pessoal. Valeu. Aqui é o Fantasma.